Em 2008, estreou no cinema o filme Homem de Ferro, que para mim é um dos melhores filmes disparados na Marvel, na minha opinião. Além de ser o pioneiro para a origem do UCM, o Homem de Ferro salvou a carreira do Robert Downey Jr. e ficou eternizado como o Tony Stark. Mas o vídeo de hoje não é sobre o Homem de Ferro em si, e sim de um dos carros que ele tem em sua coleção. Dentre os carros que estão em tela estão o Saleen S7, o Shelby Cobra e o que está no título desse vídeo, o Audi R8. Um dos supercarros mais icônicos da Audi, que eu tive o prazer de ver pessoalmente em um evento e na rua. Olha o R8. E como mentiram pra você sobre o retorno dele. Para começar então, temos que voltar lá em 1997, quando o chefe de divisão esportiva da marca, Wolfgang Jurich, estava de olho na categoria principal de Endurance e também pensando na American Le Mans Series. A Audi deu início ao projeto inicial no ano seguinte, em 98, em parceria com a montadora italiana Dallara. Encomendou um modelo chamado R8R, que deveria ser conduzido pela equipe Joyce Racing da Alemanha. O R8R tinha um chassi composto por fibra de carbono e um monocoque de alumínio em colmeia, com um motor V8 de 3.6 litros twin turbo, que produzia cerca de 610 cavalos de potência, com 900 kg de peso seco e com uma transmissão Ricardo de 6 velocidades. As regulamentações removeram a necessidade de carros de homologação para a classe LM GTP, e com esse problema a menos para resolver, a Audi resolveu lançar o R8C, um carro de cabine fechada, assim como os rivais Toyota, BMW, Porsche, etc. E para os carros de cabine fechada, as regras eram um pouco diferentes. Os restritores de ar poderiam ser maiores e combinados com a capota fechada, que poderiam produzir velocidade máxima, potência e menor arrasto. E a diferença entre o R8R e o R8C nas nomenclaturas era de que o R significava Roadster e o C significava Coupé. Mas tinham poucas diferenças, como potência extra para o carro fechado era compensada pelos seus pneus e tanques menores. Eu até poderia contar muito mais e me aprofundar ainda melhor na história do R8 LMP, mas eu vou fazer um vídeo apenas para ele. Não porque eu sou preguiçoso, e sim porque o R8 LMP tem uma história muito grande para caber nesse vídeo do Audi R8 de rua. Mas comentem aí se vocês querem um vídeo exclusivo para o R8 LMP. Continuando, a Audi decidiu continuar a evolução do R8C para a prova, que agora era denominado apenas como R8, desenvolvido pela própria montadora alemã e com a ajuda da Joyce Racing, que continha o mesmo powertrain de ambas as versões, R8C e R8R. E o resultado? Bom. O R8 se mostrou superior aos adversários e a Audi foi campeã. No ano seguinte, a Audi continuava o domínio na categoria. E o resultado? 5 vitórias em Le Mans, sendo o pentacampeão dos anos 2000 da Audi. Para logo depois, em 2006, o sucessor do R8 ser anunciado, que seria o R10 TDI Diesel. Como a Audi estava fazendo sucesso nas 24 horas de Le Mans com o R8 LMP, que havia sido tricampeão naquele momento, a Audi queria comemorar esse feito e então criou um supercarro conceito, que queria trazer a tecnologia e o espírito das corridas para as ruas. E em 2003, no Salão de Frankfurt, a Audi apresenta para o público o Le Mans 4 Concept, que foi o terceiro e último carro da trilogia de carros conceitos visionários da marca, junto com o Pikes Peak 4 e o Nuvolari 4, que antecipavam o Q7 e o A5. O carro apresenta um design aerodinâmico e moderno, com suas linhas fluidas e uma agressividade aerodinâmica. A sua carroceria era feita de alumínio, assim como a Lamborghini fazia com os carros na época. Essa escolha de material foi feita porque o alumínio era mais leve e flexível, e era o primeiro carro a usar faróis de LED, o que na época era bem inovador. E para um concept tão incrível como esse, obviamente ele tinha um motor, só que tem um porém aí. O motor do Le Mans 4 não era um V8 3.6 igual ao do R8 LMP de Le Mans, eles colocaram o V10 TFSI de 5 litros de deslocamento. A sigla TFSI, para quem não sabe, significa
Turbocharged Fuel Stratified Injection, ou injeção estratificada de combustível com turbocompressor, traduzindo para o português. Caralho, meu inglês tá bom aqui também, agora que eu percebi. E ela funciona com dois elementos chaves, a injeção direta e o turbocompressor. Mas o V10 TFSI havia estreado em 2007 no Audi RS6 da geração C6, e uma das peruas mais da horas que a Audi já fez. Só que Le Mans ele havia previsto isso 4 anos antes, então, né? E não confundam o V10 FSI com o TFSI, ok? Um é naturalmente esperado e o outro é turbinado. E já a minha opinião sobre o design eu nem preciso falar, né? É lindo pra caralho esse carro. O design do carro foi feito pelo italiano Walter de Silva, que desenhou muito bem alguns carros, como o Golf, o Polo, o TT, já outros como o Urus, foda-se o Urus. A versão de rua respeita bastante as linhas do conceito, mas por algum motivo o Le Mans 4 ele me chama mais atenção, e muitos vão lembrar desse conceito por causa do Need for Speed Carbon. Esse que era o carro do Darius, e obviamente o Darius tem bom gosto. E enfim, finalmente em 2006, o supercarro da Audi entrou em produção. A primeira geração que é conhecida internamente como Type 42 ou Type 42, que merda, seu design não mudou quase nada em relação ao Le Mans 4, mas ainda mantinha aquelas linhas originais do Walter de Silva. E uma das características de design icônico do R8 eram as famosas side blades laterais, que poderiam ser encomendadas em cores contrastantes ou em fibra de carbono, deixando o carro mais único para o dono. Agora sobre o seu motor. O R8 originalmente foi lançado com um V8 FSI de 4.2 litros, que era um derivado do RS4 V7, e com 420 cavalos e 43.8 kg de torque, o R8 era capaz de fazer um 0 a 100 em cerca de 4.6 segundos, e atingir uma velocidade máxima de 301 km por hora. E já essa transmissão podia ser uma manual de 6 velocidades, com o icônico Gated Shifter metálico, ou uma automatizada de embreagem única, a R-Tronic. Em 2009, já no facelift do R8, a Audi foi por um caminho mais seguro, e optou pelo caminho do motor V10 5.2, que era partilhado com o Lamborghini Gallardo LP 564, o que tornava os dois de certa forma irmãos. O R10 no R8 produzia 525 cavalos de potência e 54 kg de torque, reduzindo o tempo de aceleração do 0 a 100 para 3,9 segundos e aumentando a velocidade máxima para 316 km por hora. Já o interior do R8, ele refletia a qualidade de construção premium da Audi, já que o R8 era o seu Hello Car, então eles tinham que ter um interior bom. Com materiais de alta qualidade como couro e alumínio, o R8 tinha um design do cockpit que era mais focado no condutor, com todos os controles facilmente acessíveis, e o volante de fundo plano. Os bancos desportivos e o painel de instrumentos sem sacrificar o conforto para viagens mais longas. E obviamente a Audi fez algumas versões desse carro, mas a versão mais legal do R8 é o R8 GT, que é uma versão mais extrema do R8 comum. O GT foi produzido em apenas 333 unidades, do Coupé e da versão Spider, o que marcava a despedida do V8 e do câmbio manual que ficaram ausentes na geração seguinte. A versão GT tinha o mesmo V10 5.2, só que mais potente, ajustado para 560 cavalos e 55 kg de torque, fazendo um 0 a 100 de 3.6 segundos e na velocidade máxima atingido 320 por hora. Ou seja, que é rápido pra porra, essa porra. Além de ser mais rápido e potente, ele era mais leve que o R8 comum, pesando apenas 1.525 kg na versão Coupé, em comparação com o R8 V10 padrão, sendo 100 kg mais leve. Isso foi alcançado através de uso extensivo de materiais leves, principalmente com a fibra de carbono, policarbonato e alumínio, mas ainda assim continuava uma banheira. Além disso, o GT apresentava um pacote aerodinâmico revisado, com um spoiler dianteiro maior, pequenas aletas na parte frontal e uma asa traseira fixa de carbono. Essas modificações não só melhoraram a estética do carro, mas também aumentaram o downforce do carro também. E praticamente falando, os certos rivais do R8 na época dele eram o Mercedes SLS MG63 e o Porsche 911. Só que é uma pena que faltou a BMW nessa briga, hein? Pois na época de 2008, a BMW tinha talvez o que seria um super carro, digamos. Ela tinha o M1 Homemade Concept, mas como a BMW é meio idiota, digamos assim, ela descartou o projeto e tivemos o i8,
que parece que é um carro esportivo, mas não, o foco dele é só em economia de combustível mesmo. E é isso, mano, a gente nunca teve um sucessor do M1, porque ela fez um XM. Eu te odeio, BMW. Agora, lembra que eu falei que a Audi estava indo para um caminho mais seguro no facelift do R8? Então, no ano de 2008, a Audi pensou mais ou menos assim: nós temos o nosso R8 aqui, certo? Bora botar um V12 a diesel capa a capa. Ok, não foi dessa maneira, mas quase tivemos uma versão V12 a diesel do R8. E esse é o R8 V12 TDI. A ideia de fazer um supercarro a diesel surge também das 24 horas de Le Mans, com o protótipo de corrida Audi R10 TDI, que era o sucessor do R8 LMP. E com o R10, a Audi foi a primeira montadora a vencer Le Mans com um motor a diesel em 2006, e com um feito que se repetiu em 2007 e 2008. E por incrível que pareça, o R8 V12 era o único supercarro movido a diesel, pelo meu conhecimento e pelas minhas pesquisas. E não, Calvo, seu vídeo do Bracket Fights do V10 estava errado. O R10 não é um V10, ele é um V12. Obviamente o que chamava atenção nesse R8 era o motor V12 a diesel dele, que estava na posição central traseira como todo supercarro. Ele tinha 6 litros de deslocamento com 2 turbão que produzia cerca de 500 cavalos, o que para um motor a diesel era um absurdo, e 102 kg de torque, que estava disponível a 1750 RPM. E não é à toa que é diesel, esse motor torcudo do cara. E tudo isso na tração apenas traseira e câmbio manual de 6 marchas. Uma puta de aberração é esse carro. E esse motor mais tarde equiparia o Q7 V12 TDI, que era um derivado dessa mesma unidade, mas eu não tô afim de falar do Q7 e o R8 que importa pra nós. E para acomodar o motor, que era maior e mais pesado, e ainda por cima garantir a refrigeração necessária, o R8 V12 apresentava modificações visuais distintas em relação ao modelo V8 de produção da época, como as entradas de ar maiores, o duto NACA no teto, traseira redesenhada para adaptar o novo sistema de escape e teto de vidro. E cara, se isso realmente fosse lançado, meu Deus do céu, cara, mesmo que fosse uma versão especial, cara, acho que isso seria o meu supercarro alemão favorito pro resto da vida, cara. E esse carro, pra mim, é um dos mais lindos que a Audi já desenhou, mano. E ele é até mais bonito que o R8 GT. Mas gosto é gosto, e o importante é gostar desses carros por serem umas coisas bizarras e legais ao mesmo tempo. Tipo isso daqui. Mas né, infelizmente a Audi não chegou a produzir o R8 V12, mesmo que havia gerado hype pela mídia e pelos fãs na época. E em maio de 2009 a Audi engavetou o projeto e nunca mais mexeu nele. E os motivos pelo qual o R8 V12 nunca lançou eram por motivos financeiros e técnicos, como por exemplo os custos de engenharia exorbitantes. O V12 TDI era significativamente maior e mais pesado que os V8 e V10 a gasolina, e para adaptar o chassi de alumínio do R8 para acomodar o motor e seu enorme torque, exigiria uma reengenharia complexa e extremamente cara. E na época a Audi não possuía nenhuma caixa de câmbio de produção que pudesse suportar de forma confiável 102 kg de torque desse motor, porque esse carro ele tem torque de carreta. E desenvolver uma nova transmissão apenas para esse modelo seria economicamente inviável, e o custo final do veículo seria muito superior ao do R8 V10. E a Audi concluiu que não conseguiria vender unidades suficientes para bancar todo esse lucro que deu no carro. E parando para pensar, se a Audi realmente lançasse o R8 V12, esse carro ia dar um puta de um prejuízo enorme. Mas eu até tenho um palpite que eu até mesmo já vi em um outro vídeo e talvez eu concorde. Além do R8 V12 TDI ser caro de complexo, nossa, quase que eu meti um TDI aqui. Além dele ser caro e complexo para produção, havia uma certa fraude que tinha na Volkswagen e envolvia o diesel também. E sim, estamos falando do Dieselgate, que estava sendo descoberto até mais cedo do que imaginávamos, porque iriam perguntar: como caralhos um V12 a diesel com 2
tubos passou nos testes de emissões do Euro 6. Provavelmente era um dos motivos do porquê o projeto foi barrado, entre aspas. Digamos que pela merda que a Volks sabia que estava fazendo, decidiram desistir do projeto. Mas que esse R8 seria legal, obviamente seria. E como nós estamos falando do R8, obviamente eu iria citar essa versão aqui. Essa versão do R8, ela é um pouco cômica por causa da forma que surgiu. Não sei se é verídico, mas se for, cara, é pura comédia essa história, mano. Não é possível uma porra dessa. Um comprador da Audi estava configurando seu R8 no site para comprar a versão única dele, e era um dos últimos modelos V8, lá de 2012. Na hora dele confirmar o pedido, não foi. Ele ficou clicando até que deu certo. Mas só que tem um porém, por um bug no sistema, ele gerou 15 carros iguais. O cara ficou putaço, desistiu da compra porque tinha 15 carros igual dele, e a Audi se fudeu com esses 15 carros igual. Ela pensou, puta que pariu, me fudi agora, como é que eu vou vender esses 15 carros igual? Mas daí ela pensou numa ideia brilhante. Ela supostamente ligou para a Audi da Alemanha e falou bem assim, ó: meu irmão, faz 15 plaquinhas escrito Audi R8 V8 Special Edition, numera de 1 a 15 pra nós, bota isso e eu quero despachar essa porra porque eu não quero ficar com isso no estoque, morou? E o pior é que deu certo. O pior é que deu certo. E quando o V8 já tava saindo de linha ainda por cima. E não ironicamente, o V8 Special Edition é um BDM, ou seja, é um Brazilian Domestic Market. E é genial esse carro! Ao meu ver, ele não muda muita coisa em relação ao R8 V8 que tinha, mas cara, se eu fosse um milionário pra jogar dinheiro fora, eu compraria um R8 V8 de edição especial e manual, só de zoeira. E tem uns que estão vendo até hoje por cima, não sei se tem mais ainda. Em 2015, além de ser o começo do apocalipse da Volkswagen com o Dieselgate, a Audi também estreou no Salão de Genebra a segunda geração da R8, que compartilhava a plataforma e o motor do Lamborghini Huracan. Essa tática deu muito lucro para a Volks, mas meio que de certa forma essa geração perdeu um pouco da sua essência original. Com linhas mais nítidas e agressivas, destacam-se a grade single frame mais larga e com faróis full LED, com opção de faróis a laser em algumas versões, uma inovação na época, e as distintas side blades, que definem a silhueta do carro. Mas ao meu ver, ele é uma evolução do R8, obviamente, não é à toa que ele é a segunda geração, mas essas linhas meio que remetem com o toque Audi 2015. Eu sinceramente não sei me decidir qual deles é mais bonito. Os dois pra mim são extravagantes. Mas sim, eu prefiro todos os R8s, menos o e-tron. Em uma era de motores cada vez menores, o famoso downsizing, a Audi ainda se manteve fiel ao V10 5.2, que na versão que era mais potente, a V10 Plus, produzia 610 cavalos na versão 4, que fazia um 0 a 100 de 3.1 segundos e fazia uma velocidade máxima de 330 por hora, e com um câmbio automático S-Tronic de 7 velocidades e dupla embreagem. É padrão em todas as versões porque a Audi não quis mais continuar com o câmbio manual nessa geração da R8, infelizmente. E no final de 2018 e começo de 2019 veio o facelift do R8, que pra mim deixou o carro até mais bonito visualmente. E sendo sincero, o R8 foi pra mim um dos últimos carros que eu realmente admiro visualmente, que me encanta. E nenhum carro atual da Audi me chama tanta atenção como isso foi esse facelift. Ele tem um design mais agressivo, com a grade single frame levemente mais alargada, a parte traseira recebeu um difusor maior, mais proeminente, com uma malha 3D que se estende por toda a largura do carro, e na lateral as side blades foram mantidas, mas as saias laterais foram redesenhadas para um visual mais esculpido do carro. Mas, como o R8 estava saindo de linha, a Audi então fez a versão GT novamente, que marcava a despedida do carro, com a diferença que não tinha uma certa previsão para o seu retorno de fato. O R8 GT é uma clara homenagem ao GT de primeira geração, que produziu apenas 333 unidades também, cada uma com um número de série consecutivo no console central, tornando um item de colecionador. Além disso, o R8 GT é exclusivamente de tração traseira, diferente do GT antigo que era tração integral. O V10 5.2 foi ajustado para entregar 620 cavalos e 57 kg de torque, tornando o R8 tração traseira mais potente já produzido
desenvolvido pela própria Audi. A entrada do coletor de admissão é pintada de preto, um detalhe exclusivo para o R8 GT. E uma das inovações do R8 GT era a introdução do modo de condução, Torque Rear, que se chama. Esse sistema permite ao motorista ajustar o nível de deslizamento do eixo traseiro em 7 estágios através de um botão no volante. Isso possibilita um controle preciso e progressivo do substerço, o que torna o carro mais legal e desafiador em pista para pilotos experientes. Bom, como o R8 nasceu de um protótipo de corrida, obviamente a Audi iria fazer um R8 de corrida, e para mim a versão LMS GT2 é a mais legal. Essa versão do R8 ela é um track toy baseado na versão LMS GT3 que competiu de fato. Aqui um breve contexto sobre o LMS GT3. Ele ainda tinha o V10 FSI com 585 cavalos e 56 kg de torque, tinha um chassi de alumínio leve e rígido com CFRP ou plástico reforçado com fibra de carbono, sistema de freios hidráulicos, tudo ali no regulamento e nas especificações da categoria GT3 da FIA. Os seus títulos são mais de 125 títulos de pilotos, 202 títulos de equipes. Em 2023 ele havia vencido 111 corridas no mundo todo e em 2024, já perto do seu fim de produção, conseguiu 24 títulos e 2 vitórias nas 24 horas de Nürburgring e Dubai. Ou seja, foi um dos carros GT3 mais bem sucedidos que a Audi já fez nos últimos anos assim. Eu sei que ele ficou muito raso, mas é só para dar contexto pro LMS GT2, pra vocês terem uma ideia de como que esse carro é tão da hora assim. Daí que começou a chover, cara, vai cagar com o meu áudio agora, que merda, velho. Como já era de se imaginar, tem câmbio sequencial, gaiola de proteção, tudo que tem um carro de corrida da GT3. Mas o LMS GT2 ele é um pouquinho diferente, ao começar que ele já não segue com nenhum regulamento da FIA, o que deixa o carro sem certas limitações, digamos assim. E ele era feito por encomenda para quem era um piloto rico que queria brincar de Gran Turismo na vida real. E como o LMS GT2 não segue nenhum regulamento, ele é mais potente que a versão GT3, tendo 640 cavalos. Mas ele é quase parecido com o GT3, só que com certas diferenças, digamos assim, como o seu peso, que era de 1.350 kg, tendo 100 kg a mais que o GT3, e com um câmbio sequencial de dupla embreagem, e apenas tração traseira, tá? Sem tração 4 aqui. Pra mim, é um dos R8s mais legais já feitos. Mas tudo aquilo que é bom pode ter uma versão homologada para as ruas. E senhores, conheçam o ABT Steyr GT, o LMS GT2 homologado para as ruas. Caso não saibam, a ABT Sportsline é uma preparadora alemã que faz tonagem nos carros da marca do grupo Volkswagen, como a própria Volkswagen, Skoda, Cupra, Seat e principalmente a Audi. Mas pelo que eu sei, ou pelo que eu saiba, ela tem um foco maior nos carros da própria Audi, tipo o que a Alpina faz com os carros da BMW, por exemplo. E a ABT faz o mínimo que dá para deixar esse carro homologado para poder rodar nas ruas. E só de você olhar para o interior e ver que nitidamente é idêntico à versão GT2. E essas versões mais extremas são as mais fora da caixa. E é incrível também. As mudanças para essa versão de rua ainda conseguiram manter 630 cavalos de potência, mesmo mudando o sistema de arrefecimento do carro. Ele é um pouquinho mais alto que o LMS GT2, minha voz quebrou um pouquinho. Botaram no lugar da placa, colocaram pneus Pirelli P0 Troféu, que são homologados para rua mesmo que sejam projetados para usar nas pistas, mas ele ainda tem o mesmo powertrain do LMS GT2. O preço dessa porra começa em 652 mil dólares, que convertendo em reais dá o mesmo que, sei lá, se comprar um pacote de 5 kg de arroz no mercado hoje em dia.
mas é por conta dessa exclusividade de apenas 40 unidades que ele é tão caro assim. É o preço a se pagar por um GT2 de rua, e esse foi o fim definitivo para o R8 em 2024, porque logo ele saiu de linhas e sem previsão de retorno por enquanto, até o momento que estou gravando esse vídeo. Como não tem um retorno do R8 previsto, começaram a espalhar mentiras sobre o seu retorno, sendo que a própria Audi não está fazendo nada no momento. Em alguns meses atrás, principalmente no Instagram, porque tudo que tem de notícia falsa sempre ganha view lá e só engana otário, havia circulado certos rumores de que o R8 iria voltar com o mesmo motor e plataforma do Lamborghini Temerário, e sempre estavam cravando esse rumor como verdade absoluta de que olha só, o R8 iria voltar em 2027 com motor e plataforma Temerário, e eu tô te fazendo de trouxa. E o portal que soltou essa notícia aí explica o óbvio que todo mundo já sabe e tira do cu um conceito que eles mesmos inventaram e que não tem nada a ver com a linguagem visual atual da Audi. Fora também que esse carro ele é feio pra caralho. E a probabilidade daquele R8 clássico, que era uma homenagem às vitórias da Audi em Le Mans, voltar com o V8 ou com o V10 é muito baixa, essa probabilidade, por causa de diversos motivos chatos para agradar a ambientalista que não sabe nem o que caralho é um R8 de fato, porque eles nem gostam de carro de verdade. Esse cara anda tudo de SUV de shopping, e querendo ou não, os V8 biturbo hoje em dia já entregam o que os V10 entregavam antes, menos o ROM, e dificilmente o R8 com o V10 volta, tanto pelo Euro 7 quanto pelo próprio interesse da Audi em querer fazer uma terceira geração para esse carro. E infelizmente o R8 só vai restar nas nossas memórias e no filme do Homem de Ferro.